Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. E hoje vamos falar de um tema que já tocámos aqui em vários pontos relativamente a financiamentos, a diferenças entre bombeiros, sapadores, bombeiros voluntários, ou seja, associações, financiamento, como é que isto funciona. E hoje vamos trazer aqui um caso prático. Mas antes de começar, ia só pedir a todos os que assistem ao nosso podcast, seja no YouTube ou no Spotify, que subscrevam o canal. É-nos visto muitas vezes que existem muitas pessoas a assistir, mas que efetivamente não subscrevem. E o que é que isso acontece? Garante que não recebem novos updates de novos episódios que nós lançamos e informação também. Por isso, subscrevam o canal, porque irá ser muito mais fácil para vocês garantirem que recebem sempre o próximo episódio. Hoje vamos abordar aqui um tema ao qual nós nos pronunciamos contra, que foi a criação da nova Associação de Bombeiros Voluntários de Cruz, e recebemos muitas críticas, algumas por parte da população, outras por parte de bombeiros voluntários, mas é preciso perceber porque é que nós nos manifestamos contra este tipo de criação de associação. Para deixar claro, claramente que nós reconhecemos que há uma lacuna de socorro naquela freguesia e que é preciso fazer algo. Claro que sim, nem isso põe em questão. Aliás, se a população fosse ligeiramente mais atenta e mesmo os nossos críticos, há vários anos, e eu próprio cheguei a ter intervenções na Assembleia Municipal em Cruz, precisamente para alertar que isto iria acontecer e que íamos chegar a este ponto de ruptura. Os bombeiros de Cruz, o município de Cruz tem um corpo de bombeiros municipal, onde é contemplado por alguns chapadores, poucos, infelizmente, e alguns bombeiros voluntários. O município de Cruz é um município que, de área de intervenção, ou seja, de área do concelho, é o 10º concelho com mais área no país. Ou seja, é um concelho onde é muito difícil e é preciso um número de efetivos mais alargado, porque as ocorrências, só pela geografia e pela distância, demoram muito mais tempo do que todas as ocorrências normais e iguais dentro de uma cidade. E, infelizmente, há muitos anos atrás, o município de Cruz era um município bem guarnecido de bombeiros, muito bem guarnecido. Tinha muitos efetivos, tinha bons equipamentos, fazia muito investimento. Há cerca de 20 anos para cá, as coisas têm vindo a decair. Foi claramente cortado o investimento por parte do município, e os recursos humanos começam a ser cada vez mais escassos para as necessidades. Estamos a falar de um corpo de bombeiros que, à entrada de serviço normal, tem turnos que entra com 3 e com 4 bombeiros de serviço. Portanto, claramente, se nós temos... Quando deveria, só temos uma referência, deveriam ser quantos? Tem que ser feita uma análise de risco, mas só para percebermos que um carro de bombeiros deve ser guarnecido pelo menos com 5 elementos. Portanto, se entram 3 ou 4 serviços, já não estamos bem. Exato. Estamos a falar só de uma viatura de combate a incêndios, fora ambulâncias, fora depois os tempos de deslocação, porque é totalmente diferente fazer-se um serviço pré-hospitalar a 2 km do hospital, de referência para onde vamos levar a vítima, e se calhar estamos aqui a falar de 20 minutos, meia hora, 40 minutos de serviço. Se estivermos a falar de uma localidade que está a 1 hora de distância do hospital, portanto, vamos estar 3 ou 4 horas presos com 2 elementos para o mesmo serviço que na cidade. Nós, ao fim de meia hora, 40 minutos, aqueles 2 bombeiros estão despachados. Em Cruz, o mesmo serviço, a mesma ocorrência a nível pré-hospitalar, por mais simples que seja, se houver transporte à unidade hospitalar, aqueles elementos estão presos 3 ou 4 horas àquele serviço. Ou seja, só por aqui já devíamos ter um redobrar de número de efetivos necessários para guarnecer aquela população. Acontece que o município tem fechado muito esse recrutamento. Tem feito recrutamentos, dado à falta de pessoal, que, na minha opinião, são ridículos. Abrir vagas para 1, para 2, para 3 é ridículo. Pontualmente foi anunciado agora um recrutamento de 10, porque têm sido várias as notícias de falta e atraso ao socorro. E volto a dizer, os operacionais que lá têm fazem o que podem e o que não podem, e muitos são explorados, e daqui a bocado já falamos um bocadinho como é que isso tem acontecido, e pressionados para tentar que não se note para a comunicação social esta falha de efetivos, mas efetivamente é impossível ocorrer, portanto, numa área tão grande com tão poucos elementos.
Por sua vez, houve uma freguesia, andando um bocadinho mais para trás, dado à distância, principalmente desta localidade, Coço, o Corpo de Bombeiros Municipal, há uns anos atrás, implementou lá uma secção. Portanto, claramente isto é uma necessidade que até o próprio município, há muitos anos, já reconheceu e já colmatou. Mas, voltando com o desinvestimento, deixou fechar a secção. E todo o socorro feito no Coço, na localidade de Coço, passou a vir de Cruz. É uma distância muito grande, com uma estrada algo complicada, com muitos acidentes, portanto, o que faz com que a resposta à população seja extremamente demorada. E o município não tem feito nada para investir, não só para capacitar, inclusive, o próprio quartel-sede de Cruz, mas também para conseguir ter efetivos para pôr a trabalhar esta secção. E, se calhar, com necessidade até de outra, noutro ponto. Porque durante o verão, às vezes, aquele município até recorre a outro ponto de posicionamento de meios, às vezes até subcontratado de municípios de bombeiros fora daquela área. Portanto, claramente, há aqui um reconhecer que é preciso chegar perto das populações. Só que, como não há esse investimento, o que é que aconteceu? A população organizou-se e criou uma associação humanitária. Posteriormente, ainda há de ser avaliado ou não pela autoridade se tem o aval para ser criada enquanto corpo de bombeiros, mas a associação já está criada a nível de estatutos. E nós criámos isto. E porquê? Porque não é que aquelas pessoas não tenham razão no que estão a fazer. Eles têm que arranjar uma solução porque há falta de socorro. Agora, nós criticámos porque não tem que haver pessoas a criar associações. O município, se já lá atrás reconheceu aquela necessidade, tem que fazer um investimento para ter capacidade de resposta, não só em Cruz, mas também no Coço, assim como nas outras freguesias. Isto foi um bocadinho mal visto pelas pessoas, porque pensavam que nós estávamos aqui a atacar o que é a estrutura da associação. Mas não, o mais ridículo disto tudo. Portanto, as pessoas fazem a criação da associação porque o município não faz investimento, porque se o município tivesse 200 bombeiros e metesse lá 10 por dia no Coço, não havia esta necessidade. Mas, portanto, o município não faz esse investimento e as pessoas juntam-se para criar uma associação. A associação constituída, os seus dirigentes pedem apoio à Câmara e a Câmara está disposta a dar apoio. É aqui que o ciclo, pois... Portanto, isto não faz sentido nenhum e eu não estou com isto a dizer que há aqui interesses por trás com os dirigentes da associação. Não, muito pelo contrário. Uma associação recente, nem estou em cima, nem estou a ir por essa via. Agora, então se estavam disponíveis para fazer um investimento e apoiar privados, porquê é que não fazem um investimento em recrutamento próprio e colocar no Coço o socorro que é preciso? Portanto, porquê é que estes autarcas, e eu acho que é aqui que está o problema, que não são responsabilizados por ter um número de efetivos mediante o seu risco do seu município, seja por área geográfica ou por tamanho geográfico, seja pelos seus riscos, se tem linha férrea, se passa, se não passa matérias perigosas, se tem ou não tem um parque natural que precisa de um tipo de defesa diferente, portanto, se tem ou não pressão urbanística. Porquê é que a análise deste risco não é feita assim e a contratação, então, do número de efetivos necessário ser assente nisto? Porque a verdade é, a nível de rácio de proteção civil, que é o que está standardizado para todos, Cruz cumpre. Tem um bombeiro por cada 1000 habitantes. O problema é que não chega. Portanto, Cruz tem 15, 20 mil habitantes. Se dividirmos por, vamos expor 20 mil, se dividirmos por 5 turnos, 20 bombeiros, não é? Portanto, um por cada, 20, por cada 1000, estamos a falar que entram ao serviço 4. Então, cada carro de bombeiros tem que levar 5, mais o operador central, pelo menos 6. Só para começarmos a falar. Portanto, se entram 4, portanto, repare, entram 4 elementos de serviço, se ir uma ambulância, já não dá para sair a segunda, só se deixarem o cão na central de telecomunicações. Cada ambulância leva 2, portanto, tem que ficar sempre um na central. Portanto, estamos a falar de um município com uma área, são 1100 e tal quilómetros quadrados. Entram 3 bombeiros de serviço. Como é lógico, não há milagres. E aqueles operacionais que ali têm fazem-se e desfazem para tentar chegar a todo lado, mas é impossível. Claramente que é impossível. Marco, queres acrescentar? Eu começava por aquilo que é um princípio fundamental. Na proteção civil existem vários patamares. O patamar base é o patamar municipal
e aquele corpo de bombeiros já teve a secção do CUS ativada. Neste momento ela está desativada. A primeira conclusão que nós temos que ter relativamente a isto é que o município abandonou esta freguesia. Lamentavelmente, é a leitura que nós temos que nos prender relativamente a isto. E como o Lionel já referiu muito bem, este corpo de bombeiros no passado era um corpo de bombeiros bem equipado, dotado de meios humanos e materiais. Isto também muito em linha com a perspectiva que nós tínhamos do futuro relativamente aos bombeiros, nos anos 80. A ideia que havia, mais ou menos de forma consensual no país, era que o futuro passaria pelos corpos de bombeiros municipais e depois transitá-los para bombeiros sapadores. No fundo, é o período de ouro para os bombeiros municipais, só que depois este paradigma mudou na entrada deste século. Cruz depois começou a dar mais importância àquilo que é os encargos financeiros do socorro, começou a admitir-se daquelas que são as suas responsabilidades e funções, e a população agora do CUS, que é uma freguesia bastante distante, com cerca de 2.000 habitantes, veio a reivindicar que essa secção, numa primeira fase, essa secção fosse reativada, e o município simplesmente ignorou. O que é que a população faz? Junta-se e cria uma associação humanitária que neste momento está a pedir que seja homologado o Corpo de Bombeiros pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como o Lionel também já referiu, e vamos aqui perceber se a autoridade ou não vai homologar, no sentido de depois constituir o quadro ativo, o quadro de comando, etc., para dar resposta. Mas agora repare na ironia. Os fregueses juntaram-se e pediram ao município para ativarem a secção do CUS. O município diz que não, os mesmos fregueses juntam-se agora, criam uma associação, pedem verbas, pedem dinheiro, e o município já diz que sim. Enfim, acho que é andar para trás, e sendo que o município vai fazer esta transferência para a associação e depois ou procura perceber no que é que está a ser gasto, ou não procura. Na maior parte dos casos, os municípios não procuram. O próprio IGF e o Tribunal de Contas têm vindo sempre a alertar pelo financiamento que é feito às associações, quando a Câmara poderia simplesmente fazer o quê? Dotar o seu orçamento municipal, contratação de mais elementos, investimento, ter debaixo do seu controle a gestão do Corpo de Bombeiros, e, lamentavelmente, não é isso que está a acontecer. E a nossa posição relativamente a esta matéria foi de que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que uma pessoa com 2 dedos de testa percebe que o dinheiro público tem que ser investido de forma primordial naquilo que é público. A nossa capacidade de resposta, seja ela em que área for, tem que ser sempre do setor público. Logo, aqui, pronto, a nossa posição foi incompreendida por parte das pessoas. As pessoas muitas das vezes vão em narrativas muito emocionais, que nós se calhar estamos contra as pessoas, e nós não estamos contra as pessoas, muito pelo contrário, estamos a favor das pessoas. E é pensar nas pessoas que nós entendemos que o modelo de socorro deve ser público, alinhado com aquilo que é os princípios da proteção civil, respeitando sempre os respectivos patamares de resposta. Eu vou mais longe. Não estamos a falar de um município que tenha dificuldades financeiras. Muito pelo contrário. Estamos a falar de um município que está bem guarnecido financeiramente. Portanto, não é problemas financeiros. Estamos a falar de um município que, ao longo dos anos, tem tido muito problema com a contratação. Com aquilo que a gente chama de embrulhos. Portanto, criação de associações paralelas aos Corpo de Bombeiros Municipal, que recebe fundos pelo município para depois pagar aos bombeiros. Por isso é que eles tiveram lá algumas fiscalizações por parte da Judiciária, ou auditorias, como queiram chamar. Subcontratação de bombeiros que eram assistentes operacionais, mas que eram bombeiros voluntários a prestar funções no Corpo de Bombeiros, porque era mais barato do que contratar bombeiros em si. Portanto, é um histórico já de muitos anos de andar à volta da solução. A solução é abrir concurso para 30 bombeiros chapadores. Não conseguimos 30, só metemos 5. Abrimos para mais 30. Nós temos a noção que a densidade populacional em Cruz não é a mesma que uma cidade com maior envergadura, como é lógico. Agora, se estão há anos sem recrutar
Depois, claro, o tipo de serviço que dão aos poucos bombeiros que têm, não os cativa a ficar. Tu não podes querer achar que mandas formar um bombeiro sapador e dás-lhe 15 anos de ambulância, porque se só entram 3 elementos ao turno, só podem fazer ambulância, não podem fazer mais nada. Como é lógico, aquele bombeiro, enquanto estiver dentro da idade de poder concorrer a um corpo, com o devido respeito pelos colegas de cruz, mas um corpo de bombeiros que se faça outro tipo de socorro e não só serviço diário de ambulância, os rapazes vão tentar saltar fora. E isso tem acontecido em Cruz. Porquê? Porque precisamente o próprio modelo que eles têm afasta quem quer ser bombeiro profissional. Porque quem quer ser bombeiro profissional vem formatado e de uma recruta profissional para uma vasta área, desde matérias perigosas, urbanos, industriais, florestais, isto e aquilo. E aqueles elementos são pré-hospitalar, 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 pré-hospitalar. Como é lógico que eles, para nível de evolução de carreira própria, não lhes dá grande evolução. Portanto, a capacidade de retenção de novos é má. Ou seja, não só tão mal no âmbito de socorro, porque não têm elementos suficientes, como a abrir recrutas de 1 e de 2, como é o caso agora, tem um elemento, a falar de um corpo de bombeiros, recruta um elemento, está na recruta do regimento. Aquele desgraçado, quando chegar, levar 2, 3, 5, 10 anos de ambulância, quando ele se puder vir embora para ser bombeiro a sério, e diga-se, bombeiro a sério, novamente com respeito aos colegas de cruz, bombeiro a sério, fazer tudo e mais alguma coisa e não estar só preso ao pré-hospitalar, ele vai. Isto tem acontecido com vários. Cruz tem perdido N de bons elementos para outras corporações que têm uma estrutura maior e conseguem, por exemplo, diariamente garantir um carro de fogo e o elemento hoje faz pré-hospitalar, amanhã está a viatura de fogo e isto dá outro estímulo, dá outro crescimento profissional. Agora, não podes abrir, enquanto município, não podes abrir concurso para um e achares que o problema fica resolvido. Abrir concurso para 3, só me entra um. Então tens que abrir para 30 para conseguires 10. Tens que dar incentivos às pessoas. Não podes andar décadas sem pagar feriados aos teus operacionais e achares que se abris um concurso, os teus operacionais vão convidar os familiares para vir para cá trabalhar. Pois não vão. Pois claro que não vão. Portanto, tudo isto, e isto assenta em quê? Na falta de legislação que obriga o autarca a ter uma capacidade de resposta correspondente àquilo que tem no município. Exato. Portanto, é tudo mais ou menos. Agora há uma moda nova que é os senhores autarcas vão aprendendo connosco também. Então perceberam que agora nos incêndios florestais a mobilização dos meios, que já é feita, principalmente no Distrito de Santarém há muito tempo, por chamada triangulação, que é, há um fogo aqui na minha zona, mas tu mandas-me uma viatura para ajudar, o corpo de bombeiros do lado manda outra, o corpo de bombeiros... Então chama-se a triangulação. E então os autarcas hoje já se justificam. Não, o sistema de proteção civil funciona na base da triangulação e se eu não tiver, aqui o amigo do lado manda um, o Bruno manda outro e a gente resolve a coisa. Mas isto não funciona assim, porque repara, estamos a falar num corpo de bombeiros que tem uma área enorme. Ora, e se tu queres o mais próximo, se não tens capacidade de resposta, tem que vir alguém que ainda está mais longe. Portanto, estamos a atrasar ainda mais o socorro. E as notícias têm sido sempre a carregar no autarca, porque, e atenção, estamos a falar de um autarca que ganhou as eleições há pouco tempo, mas a verdade é que já podia também ter feito um bocadinho mais no que é o âmbito de recrutamento. Ele prometeu agora, dado às últimas notícias que saíram de atraso ao socorro, tem sido várias naquela zona, mas em que alguém esteve à espera de uma ambulância 1 hora, ele prometeu o recrutamento de 10. Mas num corpo de bombeiros daqueles, 10 não chega. Eu diria que 10 é para preparar as reformas, a substituir-os para a apresentação. Aquele corpo de bombeiros precisa de, claramente, mais 30 de uma vez, ou de mais 20 de uma vez, e ao fim de um ano ou dois, mais outros 20, para começarem a ter mínimos de trabalho, a ter de condições daqueles operacionais. O município, dado esta lacuna, mais uma vez recorre aqui a jogadas e subcontratou o serviço da Cruz Vermelha para ter uma segunda ambulância de pré-hospitalar para aquela zona. Mais uma vez estamos a recrutar e a contratar entidades privadas, pagar a terceiros, que por sua vez devem ter que pagar ordenados, em vez de temos meios, porque é que não recrutamos homens e usamos os nossos meios? Portanto, não percebemos o modelo deste município,
Não percebemos que política, no âmbito de proteção civil, nomeadamente de bombeiros, o que é que este autarca quer? O que é que eles andam à procura? Se andam à procura de matar o que é municipal e deixar criar uma associação no sítio daquele corpo de bombeiros municipal, a verdade é que os exemplos que temos, inclusive no Distrito de Santarém disso, foram feitos alegadamente por motivos financeiros, que um corpo municipal era extremamente caro, e hoje, 10 anos depois, ou 12 anos depois, o corpo que é hoje voluntário no sítio do municipal, que foi extinto, ou suspenso, por assim dizer, custa 10 vezes mais. Tens que ir para a procissão, tens que ir para as festas da cidade, tens que ir para aqui, tens que ir para ali. E a questão nem está nas pessoas em irem, ajudarem, aparecerem, exporem o corpo de bombeiros e tentarem ajudar. A questão está que depois estamos a falar de pessoas que fazem 300, 400 horas de trabalho por mês.